Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Boa noite, queridos ouvintes, queridos internautas. Boa noite a cada um dos companheiros aqui presentes. Um abraço ao querido Roberto, Renê, o Ailton, que porventura de outras responsabilidades junto ao movimento espírita, que está aí no pulsar, né? E feliz pela presença de Luan aqui conosco, né? Seja bem-vindo, Luan, a brilhantar aqui o nosso programa Espiritismo no Ar. E o querido amigo Jutaí, né? Abrilhantando em mais uma participação aqui conosco. Bem-vindo a todos vocês. Direto de Salvador, é isso aí. Fala, Jutaí. Muito boa noite a todos que nos ouvem. Muito boa noite àqueles que gostariam de estar nos ouvindo e não podem por alguma dificuldade, né, momentânea. E é sempre uma alegria estar entre amigos, é sempre uma alegria estar falando sobre essa doutrina que transforma as vidas da gente. Também. Verdade. Que tenhamos um ótimo trabalho hoje, que um grande programa aqui. Estamos aqui para dar uma ajudazinha também. Com certeza. Reni, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Depois de um dia maravilhoso como hoje, né? E com certeza continuará amanhã. Estamos aqui mais uma vez com o Espiritismo no Ar, trazendo alguns esclarecimentos dentro da medida do possível, né? E eu tenho certeza que o ouvinte e quem está no Facebook acompanhando, com certeza pode participar, pode colaborar conosco e com certeza vai ser um programa maravilhoso. David, boa noite. Garoto prodígio. Ele é bem rápido. Rápido e prático, objetivo, é isso aí. Tem que ser. O dia festivo, né, comentado por Renner, porque hoje, né, começou o nosso tão esperado seminário, né, Magnetismo e Passe, né, e Teoria e Prática com Jacó Melo, e estamos vindo exatamente de lá, né. Daqui iremos em comitiva para Cícero Dantas, e de lá pescamos esses dois amigos que estão aqui hoje para falarmos de espiritismo, movimento espírita e de magnetismo, por que não, né, Jutei? Estamos aqui para isso, né? E são assuntos ótimos para serem comentados depois de um dia como o de hoje. Muito bom. Verdade. Profundo, jovial, alegre, né? Muito bom o seminário. Amanhã continua. Muito leve, muito bom. Infelizmente, muito pouco tempo para tanta coisa. É verdade, né? É verdade. A gente gostaria muito de poder ter aí uns 3 ou 4 dias para poder aprofundar algumas discussões, inclusive trocar mais ideias, né? E logo virá, né? A Semana Espírita, né? Então, esse gostinho primeiro aqui. A 9, né? Julho. 6 de julho, esse Semana aí. Espírita. Verdade. Aqui em Ribeira do Pombal. Está acontecendo em Cícero Dantas, né? E hoje nesse momento temos lá o Jacó Melo. Hoje é o desfecho, né? Com o Jacó. Né? Começou quinta lá. Começou quinta com o Roberto, ontem foi com Rosiane Massariel de Alagoinhas. E hoje, Jacó Melo, né, falando lá, encerrando a semana, a jornada de Cícero Dantas. Começa a que horas lá, Oswaldo? Às 20 horas. 20 horas, já estaremos lá daqui a pouquinho também. Lá. E tratando lá muito sobre o tema de família, né? A gente vê a necessidade de tratarmos e trazermos o Espiritismo, o Evangelho de Jesus para as famílias, não é isso? E que é muito importante falarmos, né? Esse tema que vai ser o tema também, né, da nossa semana aqui de Ribeira do Pombal. A gente percebe que, fazendo uma pesquisa na internet, que é um tema esse ano muito falado em várias jornadas por aí afora, e a gente percebe essa tendência, né, em falarmos, porque sabemos que é uma necessidade mesmo, né, falarmos sobre a família, né, o potencial familiar, né, o núcleo familiar como um todo. E nós vemos na atual realidade o que nos traz a tratar acerca do tema família, para que a criatura humana não perca essa identidade do relacionamento familiar e do Evangelho, principalmente do Evangelho de Cristo vivido em família, para daí ser exteriorizado no interrelacionamento social, para trazermos um mundo melhor no contexto de coletividade, de fraternidade geral, para o bem comum, né? Para que a gente possa construir uma humanidade melhor, firmado nos ensinamentos da moral cristã. Não é verdade, querido amigo Juta? Verdade. O tema família, ele é de uma importância muito grande em qualquer análise social. Dia desse eu estava ouvindo uma pessoa que faz parte do Pacto pela Vida falando de como a desestruturação da família
tem afetado no sentido da violência. Sociedade, a violência. Né? Se você ouvir os grandes especialistas hoje de educação, todos eles remetem às grandes dificuldades da educação hoje a uma família desestruturada. Né? Então veja como o tema é tão amplo, muito mais amplo do que a visão somente espírita da coisa. O bom desse alcance espírita é que ele, de certa forma, explica por que de tanto conflito, por que de tanta dificuldade de convívio familiar e por que da desestruturação. O curioso, José, é que um amigo psicólogo me relatou um tempo atrás que muitos pacientes, no caso, ele fazia atendimento também, faz atendimento em escolas, né? E de alguns alunos, os quais estavam necessitando realmente, apontados pela direção, observou-se que muitos deles deixavam de ir, porque os pais, realmente, o reflexo dos pais, o problema vinha da família em si. Família. Então aquilo eles levavam reflexo para o aluno e, consequentemente, os problemas vinham, florava realmente, mas tinha um ponto de partida maior. Sempre. Que é a família, né? Sempre. Tanto positivo quanto negativo, então é muito... E acerca da doutrina espírita, é um grande benefício, estende os nossos laços familiares, explicando que os nossos laços verdadeiros são espirituais, né? Estendendo dessa forma o conceito de irmandade que temos, amparados pela fraternidade universal, filhos de um Pai comum, que é Deus, o nosso Criador Supremo, né? E estendendo dessa maneira a fraternidade como um todo que deve atingir a toda a família universal, né? Então, o benefício da doutrina espírita cristã de trazer esse conceito para que a gente realmente tenha um foco seguindo Jesus, vivenciando o conceito de família no âmbito geral, né? Então, um ponto bastante importante para que a gente traga da doutrina espírita cristã e semeie em nossa sociedade. O que acha, Luana, Oswaldo? Concordo com vocês e realmente a doutrina espírita é maravilhosa, né? Em abordar esses temas, até porque a doutrina espírita é um presente do próprio Mestre Jesus Cristo, né? Pra gente aí, a Boa Nova. E relata tantos temas magníficos nas palestras doutrinárias, inclusive a família, onde vem nos dar explicação sobre as simpatias, antipatias entre o filho e pai, né? Entre irmãos, e reforçar o que é a família, na verdade. A doutrina fala muito sobre isso, aborda bastante, nos abordar essa questão do apertar o laço familiar, na verdade. Fortalecer, né? O laço. Exatamente. Já estamos no Face? Sim, então, os queridos amigos aí, internautas, que se quiserem participar, manda aí a pergunta, incrementa o que a gente está falando, né, Jutei? Mas eu gostaria de puxar, dentro desse contexto, a seguinte afirmação. Reni falou ali sobre escola, né? O ambiente psicólogo que atende na escola, e eu que trabalho em escola também percebo que quase sempre acontece quando um aluno, quando um adolescente, ele tem problema, ele traz um problema, ele traz geralmente de casa, porque é de onde ele vem, de onde ele vive, e ele é o reflexo da família, né? Não tem como não sermos o reflexo da nossa família, e a gente vê que quase sempre, digamos assim, que um problema que se desenrola quando você vai procurar saber na família, há um problema na família. Então, ou seja, tem uma origem, né? Como diz no ditado popular, onde a fumaça há fogo. E a gente sabe que a gente às vezes quer punir sem educar, e não é o caminho. E a gente sabe que esse processo de educar vai mais longe, porque a gente sabe que na escola não educa sozinha. Verdade. A gente sabe que tem que participar, né? Com a família. Agora, a grande pergunta é: o que fazer quando é a própria família, que também por ser agente educadora, acaba não fazendo esse papel, porque ela também precisa de ajuda. É verdade. Quando a gente fala em desestruturação familiar, é bom que fique claro que não é uma visão
digamos assim, preconceituosa da visão de família. Não é porque uma família tem uma formação fora daquele modelo tradicional que ela é desestruturada. A desestruturação pode acontecer numa família formada no padrão que a gente está acostumado e que a nossa cultura aceita com mais facilidade. Mas não é exatamente isso que a gente fala quando fala em desestruturação. E a desestruturação, ela começa exatamente nos valores sociais. A família hoje está muito mais desestruturada a nível de valores que ela carrega do que a nível de formação. Não é porque, por exemplo, você tem um casal de homossexuais que formam uma família e que tem filhos adotados que ela é desestruturada, não. Ela pode ser muito bem estruturada, apesar de ter um formato diferente. Então não vamos confundir o formato da família com a desestruturação. A desestruturação está muito mais no sentido dos valores adotados pelos componentes familiares. A exemplo disso, né, só para completar a sua colocação, me veio aqui à mente, eu lembrei do caso da família Richthofen, né, em que os pais tinham um padrão de vida, a família tem um padrão de vida alto, né, os dois, não sei se os dois, um era engenheiro, mas o outro, a mãe, se não me engano, o pai trabalhava na área de psicologia, né? Não sei se era psicoterapeuta. Eu não me lembro exatamente a formação deles, mas era de classe média alta. Alta, né? Então a gente sabe o que aconteceu, né? Então, e afirma o que você está dizendo. Não é uma questão de poder aquisitivo, mas de valores, né? O que está sendo plantado ali. E o grande problema, por exemplo, da nossa sociedade hoje, no sentido da educação, começa com a urbanização acelerada que nós tivemos, né? Nós tivemos em menos de 25 anos a migração de uma população rural para a cidade em um valor absoluto e relativo muito grande de pessoas. E você traz de uma hora para outra pessoas que viviam do campo, que não tinham acesso à educação e que não valorizavam o conhecimento por conta disso. E de repente você tem aí um salto de algo em torno de 20% da população na escola, a população até os 16 anos, digamos assim, e de repente você vai para 90 e tantos por cento dessa população incluída nesse processo. Só que ela traz nesse bojo uma desestruturação, inclusive, de valor do conhecimento. Né? Fora isso, a gente não tinha acesso aos acontecimentos de violência, de todos os tipos de dificuldades que essas famílias viviam na zona rural, porque viviam, de certa forma, isoladas. Né? Além disso, você tem um confronto imediato das pessoas que não tinham contato com a riqueza, com todos os acessos tecnológicos que nós temos hoje. De repente elas começam a ver e comparar a vida de dificuldades que elas têm grande choque cultural, com a riqueza e um fosso muito grande entre esses dois polos. Do outro lado, você tem um conjunto de valores sendo colocados o tempo todo pela mídia de que você é bom se você tem, você é bom se você tem, e não pelo que você é. Aí você pega exemplos, por exemplo, políticos nossos hoje. Eu não vou falar em nomes porque não cabe no nosso, mas não precisa. A lista é grande, a lista é grande. Digamos aqueles personagens de Brasília, que é uma lista bastante grande, e veja quantos homens que são considerados de sucesso pela sociedade que trazem valores extremamente questionáveis no sentido ético e no sentido, inclusive, da visão do que é política, que é a mais nobre das nossas ocupações e que tem nos levado a exemplos tão horrorosos. Então veja que é esse nível de desestruturação de valores que nos levam aos problemas na educação, que nos levam aos problemas de violência que nós estamos vivendo, e inclusive de ética política na condução dos destinos de uma nação como a nossa. Exatamente. Então tudo, na verdade, está atrelado a essa questão dos valores que nós estamos cultivando. Né? Você tocou em algumas questões aí que daria muito pano para manga, né? Pra discutir talvez alguns dias. Nesse contexto. É importante, né? Algumas delas não poderiam deixar de ser discutidas aqui, né? Com certeza. Por exemplo, essa questão do que é realmente política, né? E a gente acha que é partidarismo, né? Que é a política partidária, não é nada disso. E nós estamos inseridos, né? Exatamente. Estamos inseridos, nós vivemos diariamente. Né? Não tem como fugir dela. É o valor distorcido que nós já temos. Exatamente. E o outro que eu vejo, Judaí e caros colegas, é
justamente na questão do que entendemos, como o Jutaí falou, do que é ser bem sucedido, né? Exato. Então o cara tá dando certo, ele entrou na política que pobre está rico, olha. Não importa como, mas está bem sucedido financeiramente, essa visão deturpada, né? Será que é esse o valor que nós queremos? Ou seria a honestidade do ponto de vista? Mas não é só na política, no geral, né? No geral, nós vemos o seguinte, uma pessoa que não tem um poder aquisitivo muito bom, e essa não, é um qualquer, né? E até alguns adjetivos são colocados de forma pejorativa. Aquelas mas frases, é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que respeita todo mundo, mas o outro não é bem assim, mas tem um poder aquisitivo muito alto. Não, isso aí é bacana, né? Esperto. Esse barão é esperto. E aí a gente acaba passando para os nossos filhos, né? Esses valores. Acaba reverberando. Então, bom é quem tem dinheiro, independente de como. Frases como vale o que tem, essas questões, né, que são colocadas e aí deturpando o que se devia valorizar mais, que são os investimentos nos valores morais, já dentro do lar, para poder aí... E na concepção do que é ser bem sucedido. Exato, trabalhar essa questão. Isso, tanto comigo intimamente como com meus filhos, é que o importante é você viver feliz, em harmonia e em paz consigo mesmo. E isso é ser bem sucedido. E se você for olhar, infelizmente nós temos muito poucas pessoas bem sucedidas, né? Nesse sentido. Desse ponto de vista. É verdade. E ser bem sucedido é ser feliz, gente. Não é outra coisa, porque nós podemos dizer, por exemplo, que uma pessoa como Michael Jackson foi bem sucedida no sentido do ser. Claro que ele realizou coisas magníficas e tal, mas no sentido dele de ser, ele foi bem sucedido, mas como pessoa, né, como ser humano vivente e que tinha também buscava também a sua felicidade, mas não foi bem assim. A importância de trabalharmos os valores no âmbito familiar, desde a tenridade, né? Às vezes a gente não se atenta com pequenos detalhes. Por exemplo, em um jantar ou em um almoço, tá ali os dois irmãos e aí chega o pai ou a mãe, olha, se você comer todo, eu te dou isso, seu irmão não vai ganhar. Então o que é que a gente está barganhando, né? Barganhando, ensinando o que é? Ou a inveja, ou a gula. Né? São detalhes, a competitividade, exatamente, são detalhes que às vezes passa despercebido, mas já faz parte da educação moral familiar. Isso vai refletir no cotidiano. Né? Vai chegar por exemplo, ele vai levar para a escola ali, e aí chega um simples exemplo de um intervalo. Né, no partilhar de um alimento, não simples gesto, né, e aí já vai se cultivando um valor em tenridade, que aí não se sabe como vai florescer, a depender, hoje a gente sabe, através da bênção da doutrina espírita, do que traz aquele espírito, como já qualidades trabalhadas, ou inclinações, mais inclinações não trabalhadas ainda, que vão ser enfrentadas quando o espírito começa a se manifestar de uma forma melhor, quando a parte orgânica o permita, né? Pode falar, Ló. Pegando o gancho aí, né? É realmente muito importante, porque muitas vezes meu pai, fulano tá aí, diga que eu não estou. E aí já começa, né? Ensinando a mentira. A mentira. Ensinando a mentir. Não quer que o filho minta. Meu pai, essa bola caiu pro lado de cá do nosso muro. Achado não é roubado. É seu. São pequenos gestos, né? Pequenas coisas que realmente... E nós, como pais, eu digo nós porque eu também já sou pai, temos a responsabilidade, porque a gente guia, a gente maneja esse barco que é a família, né? Que enfrenta grandes tempestades aí, físicas, morais, né? E nós estamos no comando, na verdade, da família. Temos essa responsa já da divindade, já de Deus, na verdade, né? Sendo pais. Os filhos são nossos espelhos. Muitas pessoas falam, Oswaldinho, Plíniozinho, Juntaizinho e tal. Porque realmente é espelho, né? Quando você falou Oswaldinho mesmo, é Oswaldinho mesmo. E Juntaizinho ainda virá, né, Juntaizinho? Não, eu acho que na próxima encarnação, você bem que a gente nunca sabe, né? E as coisas que nós aprendemos hoje, tudo é possível, né? Sim. Temos que nos vigiar bastante, na verdade, porque ninguém está isento de falhas, né? É muito importante a vigilância nesse quesito aí, como... E os pais são o grande exemplo para os grandes exemplos para os... Sim. Né? Sem dúvida. Bastante. O que é que os nossos amigos internautas, boa noite aqui. Alisson Figueiredo, excelente programa. Marisete Nobre,
o querido David Cris Costa, boa noite. Adelúcia, querida Adelúcia, boa noite. Pessoal tá forte aí. Boa noite, querida. Alisson Márcio, Figueiredo. Adriano, todos convidados para a jornada em Cícero Dantas, com certeza. Estaremos lá. Carol Almeida, boa noite. Adriana Moraes da Silva, boa noite. Eu gostaria só de adiantar aqui meus abraços e minhas lembranças ao pessoal de Cícero Dantas. Infelizmente eu não vou poder seguir com os amigos, levaremos o seu, mas eu espero que vocês recebam aí as minhas vibrações e o meu bem-querer. Com certeza. Bernadette Castro assistindo, boa noite, Bernadette. Comentário aqui do querido Alisson Figueiredo. A deteriorização familiar reflete diretamente na escola, uma vez que a educação é de casa e a escola apenas tenta modelar conhecimentos. O querido estava comentando aqui. Nayara Farias, Carol, Márcio, que eu já falei, Janaína. Boa noite, amigos. Como diz Emmanuel, em toda tarefa da educação, exemplificar é ensinar. Com certeza. Verdade, o exemplo é fundamental. Manuela Gonçalves, Adelúcia, já falei, Nancy Mariano, meu amigo Iris, tá aí, muita luz Iris. no seu caminhar. Um grande abraço. Sandra Caetano dos Santos, amo esse programa. Elaine Costa, Iris, equipe iluminada, boa noite, Iris. Suzy Santos, que maravilha, estreia hoje o nosso caro amigo Luan, com Obrigado, certeza, nós estamos As energias positivas aí pelo ano. Sim. Neide Matias, que maravilha, luz e paz para você, Jutaí. Nancy Mariano, um abraço a todos, obrigado a todos pela participação e vamos corroborar, vamos perguntar, estamos abertos aqui para poder somar. E dizer a esses companheiros que nos acompanham, tanto pela rádio como pelo Facebook, que vocês são a grande motivação por estarmos aqui. Com certeza. Hoje estávamos cansados na saída lá do seminário, mas esperando, olhando o horário para vir correndo, pegando Jutaí pelo braço. Com certeza. Jutaí e Luan, aí eles com muita boa vontade, só se for agora. Aí, agradecemos as participações, Bárbara Cruz, agora Quanta Luz, Orlando, bem-vindo, Orlando. Abraço aos amigos do Espiritismo no Ar. Essa doutrina é uma bênção na vida da humanidade. Parabéns ao movimento espírita, com certeza. Nós temos todos a agradecer e procurar fazer da melhor forma o nosso papel como criaturas humanas. Exato, pessoal. E já depois dessa discussão, o que nós podemos ver que a doutrina pode fazer? Qual o papel da doutrina espírita com relação à família e à educação? Como poderia ajudar? Né? A doutrina espírita é o leme seguro para poder melhorar a criatura humana. Eu falo isso com propriedade porque, como estudioso, né, um aprendiz da doutrina, tiro por mim mesmo a melhoria moral que ela nos proporciona. Com certeza. Né? O melhoramento moral, trabalhando os nossos valores, né? O mais importante, firmados nos propósitos do Evangelho de Jesus, em vivência, né? Nos conduzindo no para quê, como, né? Por onde começar e como fazer para nos transformarmos em pessoas, em criaturas de bem, né? Amando ao seu próximo como a si mesmo, exemplificando, né? E nos mostrando, tirando o véu daquela questão de ter que ser perfeito sem se trabalhar, mas nos trazendo o roteiro seguro para trabalharmos em nós mesmos as nossas más inclinações, os nossos defeitos, né? Em nos mostrando como se deve trabalhar para se vencer as duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo em nós mesmos, para que possamos extirpar do nosso espírito, do nosso ser interno, essas duas chagas, né? Pouco a pouco se melhorando, né? Crendo que é possível sim, mostrando-nos a melhoria diária quando a gente exercita, quando a gente procura vivenciar, propondo isso numa sociedade com a manutenção de interrelacionamentos salutares, né, de exemplificações, da melhor forma que você puder aplicar isso em sua vivência. Então a doutrina espírita ela nos traz esse leque de conhecimento, de orientações. Então fundamentalmente com a finalidade de melhoria moral da criatura humana. É uma pergunta rapidinho, na verdade é uma inquietação nossa também, eu acredito, que o momento que estamos passando, na verdade, politicamente falando, a nível nacional, está muito conturbado, isso é notório, todo mundo está ciente.
E eu vejo assim, na minha ótica, eu vejo que tudo isso é aquela necessidade, né, que eu acho que o planeta Terra está passando, consequentemente, e também o Brasil, que esse bulinar, né, da política tem que vir algo melhor pela frente, né? Eu acho que a sociedade já está demonstrando essa inquietação, essa não aceitação das mazelas que vem acontecendo no país e em todos os lugares. Assim, eu percebo que tem duas linhas aí, muito voltando à pergunta e respondendo a sua também. É verdade. Eu acho que tem duas vertentes muito fortes na nossa ótica de espíritas. E a doutrina colabora em dois sentidos muito bem destacados para que a gente melhore na questão familiar, na questão da educação, na questão da política. A primeira coisa que ela nos permite é uma percepção melhor de nós mesmos, dentro do contexto que nós estamos vivendo. A gente entender por que nós estamos vivendo neste momento, né, neste local, por que a gente tem, às vezes, facilidades ou dificuldades especificamente, e que isso deriva de toda uma andança espiritual, né? Você não é um ser tão temporal quanto muita gente pensa que é. Nós somos seres que têm um passado que nos trouxe até uma aqui, história, né? Teremos um futuro a partir e que temos um futuro que depende muito daquilo que nós fazemos hoje. Como hoje é o resultado do passado, o futuro é o resultado do que a gente escolhe hoje. Essa percepção e esse entendimento, né, de um ser espiritual, de um ser muito mais importante, na verdade, do que a gente às vezes, né, se propõe ou se reconhece ser, né, nessa história. Essa é uma das grandes contribuições que a doutrina nos dá. Porque o processo de autoconhecimento, de autopercepção e do contexto em que nós estamos, isso nos dá um nível de consciência que, infelizmente, nem toda doutrina religiosa ou filosófica nos traz. E com isso, esse é um ponto que eu acho fundamental. O outro ponto é que, no sentido moral, do que nós precisamos fazer, do que precisamos melhorar, a doutrina espírita é, na verdade, reavivar o cristianismo, reavivar o evangelho de Jesus. E o evangelho é claramente um manual de vida. Se você percebe a doutrina dos espíritos, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, você vai entender, estudando o evangelho, quais são os passos que você precisa dar para melhorar. E não porque você tem que ser bom por ser bom, mas porque ser bom melhora a sua vida, lhe faz melhor, lhe faz mais feliz, lhe dá melhores relações. Quando você começa a entender isso, você modifica-se com consciência. E, de certa forma, eu acho que a grande dádiva do cristianismo também, porque a doutrina espírita não deixa de ser, é exatamente lhe levar para esse nível de consciência. Que é só isso que é possível de fazer transformar. E aí, voltando à sua pergunta de maneira muito objetiva, o que a doutrina espírita colabora para essa mudança? Uma prática muito simples que a gente ouve todo santo dia no centro espírita: o estudo do evangelho no lar. Né? O evangelho no lar é algo muito simples a ser feito, mas que tem um efeito de transformação nas relações familiares fantástico. Transformador. Eu digo isso por experiência própria. Minha esposa está aí no Facebook, se ela puder concordar e confirmar seria interessante, mas eu não tenho dúvida de que minha relação familiar, principalmente com minha esposa e com minhas filhas, mudou muito com uma prática semanal do estudo do Evangelho, que é uma prática rápida, 20 minutos, 25 minutos para cada domingo, mas que possibilitou a todos nós refletir sobre a realidade que a gente vive todo dia e sobre as nossas relações. E eu acho que essa é a grande contribuição que o Espiritismo dá. E com isso, como o querido Jutaí falou, bem acertado, nos chama para a nossa corresponsabilidade, a nossa responsabilidade, né? Qual o meu papel, né? Nos traz Jesus mais próximos de nós, né? Mostrando que a gente tem um papel de fundamental importância na construção dessa família, já num âmbito mais grandioso, né? Que nós somos a visão de que nós exatamente, nós somos uma família em universo, né? Firmes, amparados em uma fraternidade universal. E aí nos traz esse leque de conhecimentos já adquiridos de outras existências, né? Como nós somos espíritas e temos essa certeza, né? E
chamando para a responsabilidade no que nós temos daqui por diante, no que é que nós podemos fazer para poder colhermos bons frutos e deixarmos boas sementes para os nossos irmãos que estão por vivenciar também nessa existência conosco. Um abraço para a Janaína, aí do Colégio Rui Barbosa. A doutrina espírita, ela nos dá a chave, na verdade, para abrir fronteiras, né? Uma imensidade aí. Como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra agora. O autoconhecimento, né? Nos ensina como utilizar, como adquirir essa virtude, porque realmente é uma virtude. A pessoa se autoconhecer não é fácil, mas também não é bicho de sete cabeças. Vale a pena se esforçar um pouco para admitir uma coisa ou outra. E além disso, é muito gratificante que a doutrina espírita, ela nos traz a vivência do acompanhamento. Você acompanha a evolução, você sente, você vivencia, você se observa quando você começa a aceitar o autoconhecimento em si mesmo. Você vê o que é que você melhorou, o que é que você precisa melhorar, porque isso vai refletindo lá ali no ambiente onde você está cultivando, né, os bons valores que você está aprendendo com a santa doutrina, né? Sofre menos também, né? Com certeza, ou pelo menos compreende o sofrimento, né? Pessoal, a razão de ser. A Delúcia foi rápida aqui em concordar com o Gil. Observando isso. Com certeza, uma exclamação bem grande. Com certeza, a prática do Evangelho lá fortalece a convivência familiar. Tá vendo aí? Maravilha. Bem, pessoal, temos duas perguntas. Uma eu não compreendi muito bem, mas vamos botar aqui na mesa para ver se a gente consegue entender. O Igor, ele pergunta: eu quero saber o que os ateus pensam nesses pontos. O que eu não entendi foi assim, em que ponto? Né? Nos pontos sobre o quê? Sobre a família? Sobre os valores morais. Vamos pedir que ele se pronuncie novamente e diga exatamente quais são os Reformular a pergunta, né? Vamos para a segunda pergunta. Estaremos felizes em responder. Porque a gente falou tanto aqui, Igor, que a gente já se perdeu. verdade. Em quantos pontos nós tocamos? Está aqui aberto para você completar a pergunta. Com certeza. E Orlando Ferreira, ele faz a seguinte pergunta: vocês falaram da questão política que interfere na família. Afinal, o que gera o quê? Ou seja, são os valores equivocados da família que se refletem no mundo político, ou seria o contrário? Pergunta boa. Eu acho que toda a base de valor é familiar, né? A política nada mais é do que uma expressão social do que somos. As pessoas às vezes até exageram na crítica do que se vê em Brasília e tal. O que se vê em Brasília, de certa forma, é um reflexo do que Da a gente família, né? vive no nosso dia a dia a nível de sociedade. Claro que nós temos pessoas que já superaram essa fase ainda atrasada de egoísmo e tal. Mas, num contexto geral, a nossa população ela não está tão distante a nível de valores do que aqueles que estão lá representando o Brasil hoje politicamente. Verdade. Né? Eles não estão lá à toa e não são fruto de nada. Eles são fruto da sociedade que tem como base a família. Então, os valores familiares, de certa forma, que detona todos esses processos. À medida que a gente melhora esses valores familiares, com certeza a sociedade como um todo se melhora e, obviamente, os nossos políticos serão melhores, porque serão frutos dessa sociedade. Com certeza. Exatamente. E a gente vê no cotidiano, diante de como você bem citou, diante de pequenas atitudes, desde furar uma fila, né? Desde que eu estou com pressa e o colega que está ali, exatamente, de burlar algo que Não deixa de ser corrupção, né? Então, assim, a gente. Isso, esses pequenos detalhes é o que nos chama a atenção para o cultivo dos valores em nós, né? Para que a gente possa exercer melhor o papel de cidadão, cobrar melhor, né? Lutar, agir para um benefício coletivo, né? Isso é o nosso papel. Nós somos construtores para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, para elegermos os nossos representantes de uma forma mais coerente, né? Então, assim, começa no trabalhar dos valores em nós, né? E aí vai se refletir, com certeza irá se refletir. Eu lembrei-me de um professor, colega nosso lá no colégio, ele diz o seguinte:
Edinaldo, vou até citar porque é louvável, é um Edinaldo, cara maravilhoso. Isso é um elogio que você vai fazer, com né? certeza, é um elogio, por isso que eu me arrisquei. Eu não citei os nossos irmãos de Brasília porque Ele disse, eu não ia fazer um elogio. Exato. Ele diz, eu acredito muito no ser humano, eu acredito na bondade do ser humano. Acho que o bem sempre prevalece. Eu tenho isso muito na memória. Quando eu vejo, eu sempre lembro disso, que a gente não pode perder as esperanças para nada nesse, né? Nossas metas, né? Penso assim. É por aí. Eu também penso assim. Eu acho que o ser humano, ele tem essência divina e, portanto, ele tem muito de bondade. Justamente. Agora, como ele está no processo de transição entre animalidade e angelitude, tem horas que ele é capaz de ser um anjo, tem horas que ele é capaz de ser um animal, né, mais atrasado. Então. Dá um tempinho aqui que a gente vai passar, para não perder, todos os sábados nós temos, né? O Você Sabia. Então, para não deixar de lado, vamos lá. Você sabia? Você sabia? O passe. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos e são reservatórios limitados da força espiritual. Isso é Emmanuel que fala, né? Então essa energia, né, que vem, que pode ser transmitida e compartilhada, e quanto mais você dá, nós dá. Quanto mais dá, mais você dá, mais você tem. Você tem, né? É maravilhoso isso aí. Jailma Mima, tema pertinente com uma equipe maravilhosa, muita luz e paz para todos. Bem-vinda, Jailma. Que legal a participação de cada um de vocês. Um grande Família abraço. toda em peso. Nossa tia. Garoto prodígio. Tia dele é minha também. Rubiana aí também, Isso aí é né? uma Marcando camaçaria. presença, assistindo. Alô, Camaçaria. Rubiana Santos, mãe de Bia. Quem é? Rubiana. Rubiana Santos. Isso, ela é mãe da Rubiana. nossa amiga Bia. Grande abraço. Muito bom ter aqui conosco. Dando prosseguimento. Isso. Gostaria de fazer um lembrete aí das atividades aí da semana, né? Principalmente correlacionado ao EJA, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece em todos os centros da cidade, né? Às quintas-feiras, das 19h30 às 21 horas. O EJA, o inicial tomo 1, no Lá Bezerra de Menezes, né? Conosco. Plínio Rodrigues, O tomo 2 com a Bárbara Kelly, não seja. a esposa de Plínio. E o tomo único lá com o querido Roberto Bezerra, no irmão Salustiano. Amigo de Plínio. Todos convidados, pessoal, para Parceiro de conhecer um bancada, pouco né? melhor da doutrina, que é bastante esclarecedor, bastante gratificante, e com certeza sou suspeito em falar que nos melhora, nos faculta um melhoramento fundamental para a nossa caminhada. Nesse caso eu também sou muito suspeito, não vou falar nada. Nós temos aí, René, a vinheta das palestras. Sim, claro, nesse momento, vamos lá. União Espírita de Ribeira do Pombal. Palestras da semana. Vamos lá, Zolo. Bem, hoje seria a palestra do Joana, que no caso foi substituída, né, por conta do evento que está acontecendo. E amanhã, lá no Salustiano, Milton Tavares estava falando sobre o potencial do espírito. E quarta-feira, Ailton Caetano estará no Bezerra de Menezes falando sobre gratidão, uma nova visão da vida. Todos estamos convidados. E na sexta-feira, pessoal, no Bezerra de Menezes temos também o estudo do Livro dos Espíritos. E dia de sábado, 10 da manhã, estudo com Roberto Bezerra são estudos psicológicos. Isso, exatamente. Maravilhoso, Bom, né? quem vai diz que é maravilhoso e precisamos ir quem não foi ainda. É isso aí. Continuando o nosso tema, né? Como falamos aí, respondemos aí sobre a pergunta de Orlando, só alguns e sobre educação e família, alguns complementos que eu ia falar, mas acabei me passando no momento. Nós sabemos, como o Jutaí até expôs bem, que muitas vezes a gente vai estigmatizar a situação, o político, a política, pelos maus exemplos. Mas temos também bons exemplos, né? Por exemplo, Eurípides Barçanufo foi vereador
se não me engano, dois mandatos. Bezerra de Menezes, senador, e foram bons políticos de fato, né? Mesmo neste congresso que está aí, com certeza existem algumas exceções. Eles né? motivaram-se por conta e às vezes não aparece, somos criaturas humanas. Espaço para aquele que é melhor. Né? Exatamente. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Por que os políticos são assim? É porque a gente conhece alguns maus exemplos e a gente sabe que o que acontece lá, eles são o reflexo, né, daqui do povo. Quem é que elege? O povo. E eles vêm de onde? Do povo, né? Política é povo. A gente acha que caiu de algum lugar e não é assim, disco voador. Veio de outro planeta. Né? Veio de outro planeta, não. Exatamente, é importante. Vem da nossa sociedade mesmo. E a gente sabe que são eles ou seríamos nós? Por que não podemos ser políticos? Exato. Aí a gente foge da política porque diz que a política é suja. Mas se o homem de bem, se ele não se envolver, quando é que a política vai ser boa? Com certeza, devemos orar pelos nossos políticos. São irmãos de jornada como nós outros. Não é a nossa missão, esse tipo de política administrativa, partidária, o que for, mas nós somos cidadãos políticos no dia a dia. Vivemos diariamente. Isso é muito importante. E aí vamos voltar para a questão dos valores. Porque é interessante, eu tive presente no último ato dedicado à eleição direta já, né, no último domingo lá no Farol da Barra. O Jornal à Tarde noticiou numa página dela que 100 mil pessoas estavam presentes. Eu estive presente lá, não sei se tinha realmente as 100 mil pessoas, mas tinha muita gente, efetivamente. E você não viu na grande mídia, principalmente na televisiva, exposição, né, pela mídia, absolutamente nenhuma menção a um fato desse. E 100 mil pessoas não é muito para Salvador. Nós estamos falando de uma cidade de 3 milhões de pessoas. No entanto, se você vier a Pombal tentar fazer um movimento político nesse sentido, talvez você tenha aí 1.000 pessoas presentes. No entanto, se você vai fazer um ato festivo, até desgastante fisicamente, caro para o bolso, você consegue reunir muito mais pessoas, né? De forma muito mais rápida. Então perceba que é o valor político também embutido no dia a dia e na mente do nosso povo. Nosso povo ainda não tem isso como importante para a vida dele. Nós estamos aí. Na verdade, nós não estamos, acredito, criticando a festa em si, o divertir-se, né? Mas também que nós tenhamos a consciência de que é necessário também, além da diversão, a questão da busca da melhoria da sociedade, da política, enfim, é necessário isso. Estamos vivendo um momento extremamente crítico nesse sentido. As reformas que estão vindo aí, da forma como estão postas, são de um grande prejuízo para o cidadão comum. No entanto, você não vê o cidadão comum se representar nas ruas. É preciso, às vezes, que as coisas cheguem a uma situação tão drástica para que essa manifestação aconteça. Por quê? Porque o valor colocado ainda no dia a dia é outro. Não se dá ainda importância nisso, até porque talvez não se tenha noção das consequências do que está acontecendo. Mas eu volto sempre a essa questão do valor. Os nossos valores, aquilo que nós estamos elegendo como valores importantes para a nossa sociedade, é que são o grande problema. Nós estamos invertendo os valores. Aquilo que realmente deveria ser enxergado como importante não tem esse olhar. Enquanto outras coisas que não têm a menor importância no sentido do desenvolvimento das pessoas, dos seres, são colocados como se fosse o fundamental e o principal da vida. A exemplo disso, Jutaí, percebemos assim, no geral a gente está aqui julgando ninguém, como falou Reni. Não. Mas assim, é crítico, né? Quando nós, de alguma forma, por isso que eu não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Quando eu, por exemplo, deixo de comprar um livro porque é caro, eu digo que é caro, eu não compro porque é caro, gostaria, digo que gostaria, mas é caro. E eu vou para uma festa que custa, digamos, R$1.000. Eu gasto R$1.000 numa festa que é bom também ir para a festa, se divertir, né? Mas observe que há uma inversão aí, um pouco de exagero, talvez, de um lado e exagero também do outro, né? Sim. No momento que eu digo que um livro de R$20, R$30 é caro e que vai contribuir para a minha formação, para o meu conhecimento, para a minha vida, vai me transformar, então eu estou dando valor de menos, né? E de repente eu faço um esforço sobre-humano e até deixo faltar coisas em casa para eu ir para uma festa popular que no outro dia vou estar caindo de ressaca, eu estou dando valor demais. Então há uma inversão. É que se ter equilíbrio nesse processo. Claro, o lazer é muito importante. Tem equilíbrio em tudo, não é isso? Quando você vai estudar a doutrina do Espírito e vai estudar as leis morais, fica muito claro isso, né? O lazer, o descanso
tem tanto valor quanto o trabalho. Mas o trabalho é que é o fundamental. A gente não pode inverter os valores. Você deve ter o descanso e o lazer como um refresco ao que é principal, que é o trabalho. Nós, de certa forma, na nossa sociedade, invertemos isso. Inclusive, a visão elitista... Queremos descansar e trabalhar. A visão da nossa elite é de que quem trabalha é um cidadão de menor valor. O que é um equívoco horroroso. E que detona todos esses processos invertidos de valores, né? Então, é verdade. Um abraço aqui para a participação aqui de Genilson. Maravilha, Genilson. Serrinha, um abraço. GG, ando com saudade, GG. Francisco Barbosa, o Evangelho no Lar é um dos mais lindos trabalhos que a doutrina espírita oferece. Com certeza, Francisco. Grande abraço. É um trabalho de cunho edificante. Nos aproxima de Jesus e traz Jesus para o nosso lar. Vamos falar sobre cura e sobre magnetismo? Vamos falar. Estamos saindo desse seminário, né? Inclusive, tão apressadamente que Jutaí e Luan não tiraram nem os crachás ainda do peito. Não só nós, né? É evento amanhã. David também. Hoje em Cícero e amanhã não aqui. Não tirei, botei dentro da camisa. Está aqui, foi prático. Foi prático. Nos sentimos assim maravilhados, né, com o que está acontecendo. Realmente sabemos bastante conhecimento, né? O Amelo é fantástico, né? As colocações, a maneira como ele expõe, e nos chamando para uma verdade que às vezes deixamos passar, né? Que é a importância que devemos dar, né, ao magnetismo, né, no sentido espiritual, nesse contexto do espiritismo, né? Que não fazemos normalmente, né? Então, qual a impressão que trazemos desse primeiro dia de seminário? Achei bastante assertivo, o que nos traz a princípio esse primeiro dia, já nos traz de uma forma bem forte a importância de aprofundarmos o nosso conhecimento, né? Que nos abre horizontes do que nós estamos inseridos, né? Do que faz parte da nossa existência, né? Quanto ao magnetismo que está presente em nosso cotidiano, né? Se relaciona nas nossas ações, né? Nas ações do nosso espírito, na nossa relação com o universo, né? Então, assim, é bastante esclarecedor e com certeza amanhã terá muito mais, né? Sim, nós como espíritas, nós podemos realizar muitas coisas pelo acesso de informações que temos, inclusive dessa ciência que Allan Kardec chamou de gêmea. Do espiritismo. Espiritismo, né? E que ele estudou mais de 30 anos. Mais de 30 anos ele estudou e praticou. Praticou, porque só o estudo sem a prática fica um pouco difícil. Porque se eu leio um artigo de magnetismo falando que tal técnica retira uma dor de dente e eu não vou lá fazer para testar, fica difícil eu dizer que ela não funciona, né? E nós como espíritas podemos, desses pequenos simples gestos, não só espíritas, mas pelo fato de termos esse acesso de informações. É restrito? Não é restrito somente ao movimento espírita. Todos nós podemos ter esses acessos a esses livros, mas nós podemos realizar muitas coisas e a gente deixa pendente, né? A gente deixa pendente e, como o Oswaldo falou, estamos aí já iniciando essa caminhada, na verdade falando com outras palavras já, né? Estamos aí iniciando essa caminhada e vale a pena ficar um pouco atento, porque muitas coisas a gente, como o Oswaldo falou, a gente deixa passar. É normal? Assim como Allan Kardec, quando ficou sabendo das mesas girantes, ele não foi lá de pronto e acreditou. Ele disse, isso não é real. Inclusive chegou a duvidar. Chegou a duvidar. Ele, foi a dúvida que o levou. Isso não é real, tenha calma. Isso o magnetismo consegue fazer, não é bem assim. Movimentar o magnetismo poderia. Sim. Mensagens inteligentes. Essa questão da ciência, né? A questão da ciência ela testa para realmente a movimentação é necessária. Sim, e essa dúvida no movimento espírita, não que a gente está criando um outro movimento espírita, nós espíritas, mas uma forma que a gente foi driblando uma coisa, driblando outra. É normal esse não acreditar de início, é normal como é que eu posso falar? Essa dúvida. A dúvida, não aceitar de início, porque
Até o próprio Kardec, ele, né, quando o movimento nas manifestações espirituais, ele duvidou. É até bom, né? E foi muito importante. Sim. Né? Quando você fica embevecido de cara e de repente você descobre que aquilo não é bem aquilo. É importante investigar e buscar, né? A dúvida, a E é investigação. importante uma coisa que você falou aí. Kardec, quando se aprofunda no estudo e vai buscar respostas, ele era um homem de ciência. Sim. E por ter o conhecimento de magnetismo, eu tirava ele desse perfil, porque magnetismo até então era algo associado às questões físicas. Exato. É importante que a gente saiba disso, né? Não tinha nada de espiritual nos conceitos magnéticos, digamos assim. Era uma questão física mesmo, era utilizado para uma cura biológica, né? A nível corporal. Né? Então veja que ele até então ele não tinha essa crença no sentido espiritual. Né? Então é o questionamento dele, é a dúvida que o leva a esse conhecimento. Buscar. Agora me vem aí uma dúvida também, nesse momento aqui com o nosso programa. Será que os nossos ouvintes que estão aí do outro lado, eles estão assim, exatamente cientes do que seja esse magnetismo que estamos falando aqui agora? Porque assim, bem claro, podemos às vezes até confundir, né? O magnetismo não é, a exemplo daquele imã que a gente, não é eletromagnetismo, o magnetismo, o eletromagnetismo também, que gera um campo magnético, mas não é bem isso que estamos falando, né? Não é, mas não é tão distante. Não deixa de ser. Ligações também. Mas eu queria primeiro voltar à pergunta inicial. Sim, desculpa. Com relação ao seminário. E eu queria voltar porque eu acho que é importante a gente dar importância ao próprio ato e da presença de Jacó. Sim. Eu acho muito importante essa disposição que não só Jacó, mas muitos irmãos nossos espíritas têm de se deslocarem. E no caso de Jacó, nesse momento, tem um fato que talvez muitos desconheçam. Ele está vindo de um momento muito difícil de saúde. Sim. Né? E ele se desloca Verdade. nesse momento 2 semanas doente. Ele Se doa, né? Se doa. 1.000 quilômetros mais de 1.000 quilômetros para estar aqui conosco durante 2 dias, sem descanso, né? Porque ele chega. Já está indo para Cícero Mas Cícero estará aqui amanhã novamente. Estará novamente para retornar imediatamente. Né? Então só esse exemplo eu acho que já é algo muito significativo. E mais do que isso, ele nos traz a oportunidade de refletir sobre temas muito importantes nas nossas práticas no dia a dia das casas espíritas. Isso também é muito importante. Sem querer estabelecer aqui total razão ou total verdade nas palavras que ele traz. Mas isso é o secundário nessa história. O mais importante é que ele nos dá a oportunidade de refletir e de buscar conhecimento. E buscar, na verdade, novos encaminhamentos e melhores encaminhamentos para as nossas práticas espíritas nas nossas casas. Eu acho que isso só por si já é fantástico, já nos dá um dia maravilhoso, porque nos faz pensar, nos faz refletir. Desculpe, falo demais. Estamos aqui olhando o horário e chegamos à conclusão que só começamos a falar do magnetismo e chegou em 19 horas e vamos agora para Cícero Dantas, né? Para pegarmos lá a palestra de Jacó Mello. Então fica aqui uma proposta, deixamos uma proposta. Que tal discutirmos isso no próximo programa? Sim. Porque realmente eu acho que precisamos muito mais de um programa, inclusive, para falarmos de magnetismo. Acabamos não falando, efetivamente. Verdade. Mas não tem problema não. Se você me convidar, sábado que vem estarei aqui. Ficou a deixa para o próximo. Já está convidado. Antes de encerrarmos aqui rapidinho, David. Minha tia Janá pediu que aproveite, amigos, e comente, por favor, a respeito da frase de Jesus: todos vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, importantes para os nossos ouvintes. E eu acredito em Jesus. Se ele falou, é possível. Eu não duvido, de hipótese alguma. Mas é o que a doutrina espírita nos diz. Nós somos criados simples e ignorantes, mas estamos destinados à angelitude. Fadados Nós seremos à iluminação. tão conhecedores das verdades materiais e espirituais quanto Jesus o foi, e seremos capazes de fazer os prodígios que Jesus faz, que não são prodígios, estão contidos nas leis da natureza. Verdade. Né? É o conhecimento das leis e as possibilidades de manusear esse conhecimento que o torna capaz, e nós também estaremos nessa situação. Também nos perguntar, né? Qual foi a missão maior de Jesus? Ele não veio apenas para falar o que falou, fazer o que fez e pronto.
ele principalmente veio como grande exemplo a ser seguido. Exato. E se é um exemplo a ser seguido, quer dizer que nós podemos fazer o que ele fez. Claro que no devido tempo, né? Com a maturidade. Com a maturidade, com a evolução espiritual, né? Que não sendo possível nesse momento, mas será em momentos que virão nos enrolar das nossas reencarnações. Nós sabemos que é possível, chegaremos lá, né? Jesus ele curava de forma tão espontânea, às vezes até pessoas que tocaram na veste dele e ele volta-se e diz: a tua fé te curou, né? Senti virtude saindo de mim. Olha que diálogo lindo, né? E você tão grande o magnetismo dele. E daí, né, saiu o que alguns chamam de poder divino, outros chamam de milagre, outros chamam do que quiser chamar. Mas nós sabemos que, na verdade, essa energia é o magnetismo de Jesus que curou aquela mulher hemorroíça, né? E que curou também os cegos, curou os leprosos. Então, enfim, é um grande exemplo a ser seguido, é o nosso maior exemplo, é o nosso farol. Devemos mirar e seguir. E nós podemos fazer o que ele fez. Então é mais um tema, né, para outro programa. Sim. Pena que a pergunta tenha chegado agora. É verdade. Ela já dá um tema para o programa inteiro. Passou voando o tempo. É verdade. Lembrando que os patrocinadores, né, nosso programa, não podemos esquecer. Gold Academia, né, nosso amigo Ailton. Magnólia, loja do Magnólia, vizinho ao Gil Barbosa. E Fabiola Marques. Né? Interiores, muito bom. Eu agradecemos de antemão, arquiteto. Então aí, como diz nosso amigo Roberto, né? Querendo fazer uma casa é com Fabiola. Depois que tem a casa, que tá tudo ok, você vai ficar bem agora, né? Fisicamente procura Academia Gol. E aí, sentindo-se bem fisicamente, agora quer uma roupa legal, vai lá em Magnólia. Bem claro. Amigos, chegamos ao final do programa, né? Lembrando que antes de realmente terminar, já convido o pessoal para sábado, né? De antemão, não fechem o Facebook até terminar a mensagem espírita que nós deixamos no finalzinho com um grande carinho, né? E de antemão, até o sábado que vem, eu deixo aqui nossos votos de felicidades para toda a semana do decorrer, e que essas festas juninas que aqui se aproximam, né? Possam ser frequentadas com serenidade, né, com tranquilidade, e possam divertir. Na verdade, o intuito das festas em si é a diversão. Então, podemos dizer que podemos participar, porque não? Claro que devemos. É necessário ao ser humano também a diversão, o lazer. Então, que sejamos coerentes com a bebida, né, com onde andar, com quem, enfim. Nossas metas são essas, né? O bem sempre, pensar o bem sempre. David, você foi muito curto na apresentação. Garoto prodígio, como diz Complemente aí, David. As considerações finais. Eu queria desejar uma boa noite a todos. E como foi falar aqui, a família é a base de tudo, onde a gente vai ter o aprendizado para a vida social e política. Então, que possamos nós exercitar o evangelho dentro da família primeiro. Tudo bem, aí as palavras do garoto prodígio. Agradecer a todos por nos assistir, nos acompanhar. Agradeço também ao pessoal aqui, a equipe, Oswaldo, Plínio, Jutaí, Rene e David, por me abraçarem na doutrina espírita, né? O Oswaldo já tinha me convocado algumas vezes e eu resistente. Obrigado. Porque devido a algumas ocupações, mas a gente fazendo jogo de cintura consegue. Hoje estou aqui e, como eu já disse, vou repetir, é o início de uma grande caminhada, né? Com certeza. Plínio. Boa noite a todos, agradecer a participação de cada um dos internautas, de cada um dos ouvintes, cada um que está aqui conosco, né? Muito obrigado pelas participações, desejo a todos uma noite de muita paz e que levemos o maior magnetismo de nossas vidas, que é o amor ao próximo, na pauta dos nossos pensamentos, palavras e ações, seguindo o nosso sol, que é Jesus. Uma boa noite e muita paz. Beijo, tá aí.
Eu só agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. É um prazer enorme estar, não só em Pombal, mas no programa especificamente. É tão prazeroso que fica aquele gostinho de quero mais, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de ter essa participação em outras vezes. Querido professor Oswaldo. Muito obrigado. E Jutaí, assim como o Luan, já pode até confirmar as suas participações para o sábado que vem. Para o sábado que vem, A exatamente. menos que alguma coisa muito importante aconteça que me desvie. Seria Estaremos compreensível. juntos. Mas se não, estará aqui conosco. Pessoal, um grande abraço a todos, beijo no coração de todo mundo e até sábado que vem. Alô. Se Deus quiser com Ailton, vai precisar Ailton, de Roberto Renê. e Renê. Sem nenhum só falta. vai ser muito Com certeza. Abraço e até o próximo